Bom, se você é do interior, você já provavelmente deve ter escutado algum relato de arrepiar a espinha. Bom, eu sou a Feriza e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estar gravando um vídeo sobre relatos do interior. Lembrando que são todos relatos reais, que eu peguei de fóruns e alguns são do Reddit. Bom, se você gostar desse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você tiver também algum relato pra compartilhar com a gente, deixa aqui também que eu vou estar vendo e lendo e dando um coraçãozinho no seu comentário. E lembrando que eu não vou citar o nome de ninguém, pra manter sempre a privacidade da pessoa. E se tiver também o nome de alguém aqui, eu vou trocar pra não precisar falar o nome da pessoa. Bom, então eu vou começar. Já sofri alguns episódios de paralisia do sono, então de certa forma já me acostumei com os eventos assustadores que sucedem nesse tipo de incidente. Porém, tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, fui à roça do meu sogro passar um dia, e tudo ocorreu normalmente. À noite, comi um pouco a mais e fui me deitar. E ali estava eu em mais um episódio de paralisia do sono. Via meu quarto e não conseguia fazer mais nada. Nesse processo, apareceu uma figura feminina e me disse: "Me deixe entrar no seu corpo." Obviamente, disse que não. Com essa resposta, ela ficou meio transtornada. Começou a gritar e, ao mesmo tempo, surgiram vários vultos pelo quarto, que ficavam lamuriando. Era uma sensação terrível. Como tinha ciência de que estava dormindo e estava numa paralisia do sono, aquela sensação estava me incomodando muito. Comecei a tentar me mover para cair da cama e poder acordar. Porém, ao invés disso, eu comecei a andar pela casa e via tudo normal. Porém, tinha vários vultos nos corredores e ao chegar no quarto dos meus pais, vi os dois dormindo. Lembrando, gente, que ele tá contando aqui que ele tá sonhando ainda. Então, é aquela sensação que você sai do corpo e começa a ver o seu próprio corpo deitado e começa a andar pela casa, né, para dar uma explicação aqui. Decidi então pular a janela do quarto e na sequência acordei. Olhei no relógio e tinha passado apenas 15 minutos, desde que tinha deitado. Ok, pensei comigo, mais um episódio louco de paralisia. Passaram alguns dias e eu estava trabalhando na parte da madrugada. Minha mãe sai andando pelos corredores da casa, lembrando que ela tem sonambulismo, então isso ocorre com bastante frequência. E falando assertivamente: "Não, você não vai entrar aqui." Confesso que nesse momento fiquei com muito medo. No outro dia, comentei com ela que no almoço que se ela se lembrava do que tinha ocorrido, do que ela estava falando. Ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa. E na mesma hora o meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido, que não tinha deixado a menina entrar no quarto dele também. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido umas semanas atrás. Aí já olhei assustado para os dois e eles perguntando por que estava daquele jeito, mas desconversei para não preocupar ninguém. O problema é que nas semanas seguintes o clima da casa ficou cada vez pior. Mas meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo estava com dificuldades para dormir. Decidi comentar o caso apenas com a minha namorada e após isso descobri que antes do meu sogro adquirir a roça dele, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá e morreu afogada. Contei o caso para minha mãe, omitindo apenas a parte da criança, é claro. E ela, como uma religiosa bem rigorosa, começou a rezar muito aqui em casa para essa sensação passar. Só que uns dias atrás, após as coisas começarem a normalizar dentro de casa, a vizinha, conversando com a minha mãe, vira e fala que, nossa, esses dias, essa semana, meu irmão está com muita dificuldade para dormir. Diz que quando ele deita, fica um monte de gente perto da cama fazendo vários barulhos. Minha mãe passou a reza para ela e depois comentou sobre a situação comigo. Até hoje, ainda acho que foi uma viagem muito doida da minha cabeça. Só que deu muito cagaço na época. Bom, esse é o primeiro relato, gente. Não sei se vocês entenderam muito bem. É que ele contando que ele tem paralisia do sono e que ele voltou pra casa dele, né, na cidade, que ele tava dormindo na casa do sogro. E a família inteira começou a passar por esse episódio de sonambulismo e de pessoas atormentando dentro da casa. Depois eles descobriram que tinha uma criança que tinha morrido dentro de um poço. Nessa roça nesse sítio, né, onde o sogro dele morava. E começou a mãe dele era muito religiosa, começou a rezar, passou um pouco, né, normalizou um pouco o ambiente da casa, porém a vizinha reclamou que também estava com problema. Aí ele começou a ligar os pontos. Foi mais ou menos isso a história, e nós vamos agora pro relato 2.
Bom, e vamos começar com o segundo relato. Estava na praia e uma casa alugada bem afastada de tudo, estilo sítio. Do nada, de noite, eu e minha namorada escutamos 5 gritos abafados, como se alguém estivesse gritando, mas tampando a boca com a mão. E por fim, um grito alto mais longo. Ficamos com muito medo, e minha namorada me obrigou a ver se a minha avó, que estava dormindo na sala, se ela estava bem. Todo corajoso, com a luz do celular, fui ver como minha avó estava. Cheguei no início da sala, mesmo com a luz, não dava pra ver bem. Aí chamei minha avó umas 3 vezes e ela não respondia. Cheguei perto dela e coloquei a luz na cara dela. Ela já tava dormindo e olhando em direção do celular. Achei bem estranho, mas fui dormir. Alguns minutos depois de deitar, novamente, escutamos barulhos da porta da casa, que era bem característico devido a um rolê que ficava embaixo. Aí ficamos com mais medo ainda. Depois de uns 20 minutos em silêncio, eu decidi fechar o olho para poder dormir. E fechando o olho, minha namorada me chama e fala desesperada: "Meu Deus, você viu isso?" Eu pergunto o que ela viu. Ela me fala que a luz do corredor acendeu e apagou sozinha. Mesmo vendo o desespero dela, eu achei que era brincadeira dela e mandei um: "Ah, tá de sacanagem, né?" Quando eu termino de falar, a luz acende e apaga novamente. Levantamos e decidimos ir para um hotel. Mas no fim, era muito inviável e acabamos ficando ali mesmo. Só que semi-dormindo e acordado. No outro dia, a gente observou que a luz do corredor é fria, no caso ela é branca. Mas de noite, ela estava amarelada. Foi a última noite que passamos lá. E esse foi o relato, pessoal. É um relato bem curto, mas dá um pouquinho de medo. Já pensou você tá dormindo e, de repente, ver a luz do corredor da sua casa apagando e acendendo sozinha? Bem bizarro. Vamos pro próximo relato. Esse relato, ele tem um título, que o nome é O Sítio em Minas Gerais. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior, a minha perspectiva mudou completamente. A princípio, o local parecia inofensivo. Uma daquelas cidades bem pequenas, com casas bem espaçadas e as ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa de cidade, mas sentia que precisava de um tempo fora daquele ambiente, longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo meu me recomendou que eu visitasse sua propriedade rural no interior de Minas Gerais. Ele havia herdado um sítio de seus avós e me ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia para aquele lugar. O sítio ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei à tranquilidade do lugar, me impressionou bastante. As colinas sempre verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinha algo bem reconfortante. Mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próximas eram bem simpáticas, mas notei que tinha uma maneira peculiar de me olhar, como se soubesse que eu não era dali. Nos primeiros dias eu aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos gritos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia tranquilamente. Contudo, conforme os dias foram passando, comecei a notar coisas que me deixaram bem inquieto, pequenos detalhes que, no começo, ignorei. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som que não conseguia identificar. Era como um farfalhar vindo do mato denso, seguido por um leve sussurro quase imperceptível. Tentei ignorar, achando que era o vento ou algum animal, mas na noite seguinte aconteceu de novo a mesma coisa. O som vinha do mesmo lugar, do mesmo ponto exato na mata. Dessa vez, eu peguei uma lanterna e decidi investigar por conta própria. Caminhei até a beira do matagal, apontando a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão parecia mais densa naquela parte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu decidi voltar para casa imediatamente. Os dias seguintes foram mais estranhos ainda. Comecei a notar que algumas coisas estavam fora do lugar quando eu acordava pela manhã. Objetos que eu havia deixado em um canto da casa apareciam em cantos diferentes, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que era apenas coisa da minha cabeça, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia a cada dia mais.
Uma tarde, enquanto estava andando pelas redondezas, encontrei um morador local que estava cuidando das suas vacas. Conversamos por alguns minutos e, ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, ele ficou sério. Ele perguntou: "Você está sozinho lá?" E eu confirmei. O homem balançou a cabeça lentamente e olhou para o chão, antes de murmurar algo que não conseguia entender direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele só balançou a cabeça de novo e disse: "Toma cuidado." Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápida do que o habitual, e quando o escuro tomou conta do sítio, algo parecia estar mais ainda diferente. O som voltou, mas dessa vez mais alto e mais próximo da casa. O vento começou a soprar bem forte, fazendo as árvores ao redor se balançarem com muita força. Eu fiquei dentro de casa, tentando me acalmar, mas eu não conseguia ignorar aquela sensação de que alguma coisa estava errada, de que eu estava sentindo que estava sendo observado. Por volta da meia-noite, eu ouvi batidas na minha porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse com os dedos roçando contra a madeira. O coração se disparou. Quem poderia, no meio do nada, naquela hora, tá batendo na minha porta? Peguei uma faca na cozinha para me proteger. Tentando controlar minha respiração, eu fui até a porta, e as batidas continuaram. E por um breve segundo, eu considerei abrir a porta, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. A voz que eu ouvi a seguir foi baixa, quase como um sussurro, mas claro o suficiente para me arrepiar até os ossos. A voz dizia: "Me deixe entrar, só por um momento." Uma voz feminina, suave e bem doce, mas algo de errado tinha naquela voz. Uma frieza, uma distância que não parecia natural. Eu fiquei paralisado por alguns segundos até que as batidas pararam rapidamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Afastei-me da porta, tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora, esperando que eu abrisse. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto tentando dormir, mas o sono não vinha. Fiquei deitado na cama, ouvindo os sussurros e as batidas, e aquela voz pedindo para entrar de qualquer maneira. No dia seguinte, eu decidi que precisava falar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha procurando por respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho próximo ali. E depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou o que ela sabia. Segundo ela, coisas estranhas aconteciam naquele sítio onde eu morava. Há muito tempo, uma família conhecida por praticar morava naquele sítio, e as pessoas da cidade evitavam falar sobre esse assunto, mas boatos circulavam sobre rituais antigos feitos naquela terra. Ela disse, que dizem que algo ficou preso lá naquela terra. Ela me disse com uma expressão de preocupação. Não é bom mexer com essas coisas. Eu tentei ignorar o que ela falou, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e maligno estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia apenas, mas me certifiquei de que não estava enlouquecendo. Voltei para o sítio à tarde, com o sol ainda brilhando no céu, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Naquela noite, o sussurro voltou mais intenso, e as batidas começaram logo depois, dessa vez mais fortes do que o normal. Eu estava decidido a não ceder, mas quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando para entrar. Agora ela estava muito brava e gritando: "Abre essa porta!" A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra minha vontade, como se algo estivesse me controlando. Cheguei a tocar na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora. Um grito horrível, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Recuei, tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Eu tinha certeza que alguma coisa terrível estava do lado de fora, e que se eu abrisse, eu não iria sobreviver para contar a história. O grito parou, mas a presença continuava lá, eu sentia. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e liguei pro meu amigo, implorando para ele vir até o sítio. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido, e o que ele encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Eu não conseguia falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo nos meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu jurei nunca mais voltar pra lá. Essa experiência mudou completamente a minha vida. Algo antigo e sombrio provavelmente vivia naquela terra. Algo que ainda busca algo que perdeu. Talvez não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa: o interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados lá. E eu fui tolo em tentar desvendá-los. Bom, esse foi o terceiro relato.
E esse relato aqui conta mais sobre algo bizarro que esse cara viveu nessa cidade, né, de interior. Bem bizarro mesmo. E pelo jeito é uma cidade de interior bem pequena. Aquela cidade que tem bem pouquinha casa, que tem, tipo, menos de 500 habitantes. Que é tão pequena que tem até... É até de terra ainda, não é nem asfaltada as ruas. Mas deu bastante medo esse relato e tomara que esse cara esteja bem, né? Vamos pro relato 4. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural que havia sido deixada para nós por uns parentes distantes. A ideia era bem simples: escapar da agitação da cidade e respirar ar puro e talvez até descobrir um pouco mais sobre as nossas raízes. No entanto, o que parecia ser uma escapada tranquila da cidade se transformou em uma experiência que desafiaria a minha compreensão do mundo sobrenatural. A propriedade ficava em uma área bem isolada, cercada por campos vastos e uma floresta densa que parecia se estender até onde a vista alcançava. A casa, com seus telhados de telha vermelha e paredes de pedra desgastadas pelo tempo, tinha um charme bem rústico, mas também uma aura de mistérios e que passava um certo medo. A construção, com suas janelas grandes, cobertas por cortinas grossas, e uma varanda que parecia gritar por uma nova pintura. Parecia um local ideal para uma pausa da vida moderna. No entanto, a atmosfera da casa tinha uma sensação de solidão que contrastava com o agito da cidade que deixamos para trás. Nos primeiros dias, a experiência foi bem tranquila. Aproveitamos o tempo para explorar a propriedade, pescar no lago próximo e adaptar um pouco a vida do campo. As noites eram bem silenciosas, exceto pelo som das cigarras e dos grilos. A tranquilidade do campo, no entanto, tinha uma qualidade quase opressiva. Algo na vastidão do espaço e na solidão das noites começava a me incomodar bastante. Mas eu tentava afastar esses pensamentos, achando que era apenas uma coisa da rotina nova. Logo, começamos a notar coisas estranhas que não conseguimos explicar. O primeiro sinal é de que algo estava fora do normal acontecendo em uma noite particularmente bem escura. Estávamos todos reunidos na sala assistindo a um filme que tínhamos encontrado na estante da casa, quando a televisão começou a apresentar uma interferência bem estranha. O som estava distorcido, e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV desligou sozinha. Minha mãe tentou ligar o aparelho novamente, mas sem sucesso. Enquanto ela lutava com a televisão, eu olhei pela janela e notei uma luz fraca piscando entre as árvores da floresta. A princípio, eu pensei que fosse alguma iluminação de algum vizinho ou algum reflexo, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de maneira sem explicação. Eu decidi verificar lá fora, acreditando que talvez fosse um grupo de caçadores ou algum outro visitante inesperado. Peguei uma lanterna e saí para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Caminhei em direção à luz, mas à medida que me aproximava, ela parecia se afastar cada vez mais. Eu senti um frio na espinha e uma sensação de que algo realmente estava errado. Quando eu finalmente cheguei ao local onde a luz parecia estar, percebi que não havia ninguém lá. A luz havia desaparecido e o silêncio era absoluto. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo observado e seguido. Mas meus pais estavam nervosos, mas conseguiram consertar a TV e a noite continuou normalmente. No entanto, eu não consegui tirar da cabeça a sensação de desconforto que eu estava sentindo. A ideia de que algo estava nos observando e nos seguindo persistia na minha cabeça. Os dias foram passando e outros eventos estranhos começaram a ocorrer. Notamos que algumas portas e janelas da casa estavam abertas, mesmo que tivéssemos certeza de que havia sido fechado na noite anterior. À noite, ouvíamos passos pesados no andar de cima, mesmo que estivéssemos todos no primeiro andar, no térreo. Meu pai tentava racionalizar tudo, sugerindo que era o vento que poderia ter aberto as portas, mas minha mãe e eu sabíamos que algo mais sinistro estava acontecendo. Em uma tarde, enquanto explorávamos a floresta, encontrei uma pequena cabana abandonada. Ela estava escondida entre as árvores e quase camuflada pelo mato denso. A porta estava entreaberta e a curiosidade me levou a entrar. O interior estava coberto de poeira e teias de aranhas. Mas o que me chamou mais ainda a atenção foram alguns símbolos estranhos desenhados nas paredes.
Eram figuras e marcas que pareciam ter sido feitas com algo escuro e pegajoso. Eu senti um calafrio ao olhar para aqueles símbolos e uma sensação de medo tomou conta de mim. Saí rapidamente da cabana e voltei para casa correndo, decidido a contar aos meus pais o que eu havia encontrado naquele lugar. Quando mostrei a eles onde ficava a cabana, fomos até lá. No entanto, para minha surpresa, a cabana estava vazia e os símbolos haviam desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Meu pai achou que eu estava imaginando coisas, que era coisa de criança. Mas minha mãe parecia bem preocupada. A sensação de que algo estava errado continuava a crescer e eu não conseguia mais ignorar essa sensação. Foi naquela noite que as coisas realmente começaram a ficar mais estranhas. Estávamos todos na cama quando começamos a ouvir um som estranho vindo do sótão. Era como se algo estivesse se arrastando ou se movendo lentamente. Meu pai decidiu verificar, mas quando subiu para o sótão, não encontrou nada além de caixas e mais poeiras. Mais poeira. No entanto, a sensação de que algo estava ali, espreitando, não desapareceu. Durante essa mesma noite, eu fui acordado com um som de batidas na janela do meu quarto. Olhei para fora e vi uma figura encapuzada parada sobre a luz da lua. A figura estava imóvel, como se estivesse apenas me observando. Corri para acordar meus pais, mas quando voltamos no quarto, a figura havia desaparecido e a janela aberta agora estava fechada. O medo se apossou de mim e eu não conseguia dormir mais naquela noite e naquele quarto. Nos dias seguintes, a situação piorou cada vez mais. Encontramos nossos objetos pessoais espalhados pela casa, como se alguém tivesse revirado tudo tentando procurar alguma coisa. Meu pai estava frustrado, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida. Mas minha mãe e eu estávamos convencidos de que havia algo sobrenatural naquela casa. A sensação de que alguma coisa estava sempre nos observando não desapareceu completamente. E mesmo depois de voltarmos para a cidade, o trauma da experiência nos acompanhou. Nunca voltei ao sítio desde então. E o que vivenciei ali mudou minha perspectiva sobre o mundo sobrenatural para sempre. A experiência me ensinou que, por mais que tentamos entender o desconhecido, há coisas que estão além da nossa compreensão. E que às vezes é melhor deixar os mistérios do passado enterrados. Com o tempo eu comecei a revisitar minhas memórias e tentar entender melhor o que aconteceu naquele dia. Fiz algumas pesquisas sobre a propriedade e descobri que ela tinha uma história bem sombria. O parente que a deixou para nós havia falecido de maneira misteriosa. E os registros indicavam que a casa havia mudado de mãos várias vezes devido a eventos inexplicáveis e acidentes estranhos que haviam ocorrido naquela propriedade. Isso apenas aumentou mais ainda a sensação de que algo não estava certo e que algo estava escondido naquele lugar. Em uma tentativa de obter mais ainda respostas, eu entrei em contato com um especialista em história local que sabia mais sobre a região dos seus antigos habitantes. E fui até a sua pequena biblioteca no centro da cidade e descobri que a área onde a propriedade estava localizada havia sido uma vez o local de práticas esotéricas e cultos antigos. A ideia de que minha família havia se estabelecido em uma propriedade com um passado tão carregado de mistérios e escuridão me deixou ainda mais inquieto. O especialista contou, que na antiguidade a região tinha uma reputação de ser um local de rituais antigos, com algumas práticas que envolviam invocações e acordos com entidades não naturais. Ele mencionou que esses locais costumavam ter uma energia residual que poderia atrair fenômenos sobrenaturais ou criar uma atmosfera de inquietação e medo para aqueles que lá viviam. Isso explicava, em certa parte, os eventos estranhos e a sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, já de volta à cidade e tentando seguir em frente, eu sonhei com a casa, e no sonho estava em chamas, e as sombras das figuras encapuzadas que eu havia visto antes dançavam ao redor, rindo e murmurando em uma língua que eu não conseguia entender. A sensação de terror era tão intensa que acordei em pânico, com o coração batendo, muito forte e super suado. Decidi fazer uma última visita àquele sítio, apenas para ver se eu poderia encontrar algum tipo de explicação, ou talvez até realizar um ritual de limpeza por conta própria.
já que os eventos não pareciam ter cessado completamente e até mesmo seguido a gente até a cidade. Voltei ao sítio com uma sensação de determinação e medo misturado, mas ao chegar na casa, ela parecia desolada e o ambiente tinha um ar de decadência pura, que eu não tinha notado antes. O que antes parecia ser apenas um local simples e rústico, agora parecia um local carregado de energia negativa e coisas sobrenaturais. Passei algum tempo explorando os arredores e, para minha surpresa, encontrei outra cabana escondida mais a fundo da propriedade, que eu não tinha notado anteriormente. Essa cabana estava em um estado mais ainda deteriorado do que a primeira, e dentro dela encontrei objetos que pareciam pertencer a antigos rituais. Tinha algumas velas queimadas, pentagramas desenhados no chão e outros itens que sugeriam práticas ocultas. Fiquei paralisado por um momento. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim novamente. E enquanto eu estava na cabana, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O medo se transformou em pânico, e eu saí correndo da propriedade o mais rápido que eu consegui. A sensação de estar sendo observado e a presença invisível pareciam estar cada vez mais fortes. A experiência no sítio deixou marcas profundas em mim, e a sensação de que algo sinistro estava acontecendo naquela floresta e naquele lugar nunca me abandonou completamente. Mesmo depois de muitos anos, a lembrança da casa e dos eventos que ocorreram ali ainda me assombram, e às vezes, ao olhar para a floresta distante, eu sinto um frio na espinha e uma sensação de que algo está à espreita entre as árvores, esperando para ser descoberto. O que aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo e que são melhor deixar elas intocadas. E às vezes o desconhecido é melhor não ser explorado. A experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender e a aceitar que algumas coisas são simplesmente além da nossa compreensão. E foi isso, gente, o relato 4. Esse relato foi bem extenso, bem grande mesmo. E achei bem bizarro ele também. Tava dando uma lida, né? Achei bem bizarro mesmo. Você tá dentro da sua casa e ver alguém te observando pela janela é bem estranho. Bom, mas vamos pro próximo relato. Eu nasci e cresci em um vilarejo isolado, cercado por vastos campos e florestas densas. Para muitos, esse ambiente parecia bem pacífico, uma vida simples em meio à natureza. Mas para quem vivia ali, especialmente durante a noite, o interior carregava um ar pesado e bem misterioso. A escuridão que caía sobre as casas não era apenas a falta de luz, mas uma espécie de manto sombrio que parecia sufocar e esconder segredos muito antigos. Lembro que meus pais falavam em sussurros sobre histórias que envolviam desaparecimentos e coisas estranhas que rondavam aquela região. Nunca levei essas histórias a sério, até a noite que tudo isso mudou. A casa em que eu morava ficava no final de uma estrada de terra batida, praticamente isolada ali da cidade. Havia um campo aberto em frente e atrás da casa uma pequena floresta. O vilarejo era pequeno e as poucas pessoas que moravam ali pareciam presas a uma rotina que nunca mudava, era sempre a mesma coisa. O tempo parecia correr bem diferente no interior. À noite, um silêncio profundo dominava e tudo que eu ouvia era apenas os ruídos da floresta ao longe. Mas nos últimos meses eu comecei a notar algo diferente. Não era um barulho comum da natureza. Era mais como o som de passos lentos e pesados que pareciam sempre distantes. Eu tentava ignorar isso, mas o medo começou a tomar conta de mim quando esses sons começavam a se aproximar cada vez mais da minha casa. A primeira vez que eu ouvi esses passos, eu pensei que fosse apenas o som de animais selvagens que habitavam aquela região. No entanto, à medida que os dias passaram, o som persistiu e eu comecei a duvidar dessa explicação. Era uma sensação desconcertante, como se algo estivesse se aproximando cada vez mais, mas sempre à margem do meu campo de visão. Durante o dia, o campo parecia inofensivo, mas à noite, a escuridão revelava uma natureza diferente para aquele lugar. Em uma noite particularmente bem fria, enquanto me preparava para ir dormir, o som dos passos estava mais próximos do que nunca.
Era um som bem arrastado, como se algo estivesse movendo pesadamente pelo chão, e parecia estar circulando ao redor da minha casa. Eu peguei uma lanterna e fui até a janela da sala. Apontei a luz para fora, mas tudo que eu vi foi o campo vazio. No entanto, o sol não parava. Era como se a coisa estivesse à espreita esperando eu sair. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei sentado na sala, observando a escuridão lá fora através da janela, e com uma faca do meu lado. As semanas seguintes foram marcadas por uma crescente sensação de desconforto. As noites estavam cada vez mais geladas e a sensação de estar sendo observado se tornava constante. Uma neblina densa que cobria as janelas à noite me incomodava bastante. Isso não era comum. Era como se algo estivesse respirando ali, apenas esperando que eu olhasse para fora. Até que em uma dessas noites, ao me deitar, eu ouvi um som estranho vindo do quarto de hóspedes que ficava no fundo da casa. Um estalo de vidro quebrando, seguido de algo que se arrastava pelo chão de madeira. Levantei da cama tentando não fazer barulho, e eu caminhei até o corredor que levava ao quarto. Ao me aproximar, vi que a porta estava entreaberta, e de dentro do quarto saiu uma luz fraca, quase imperceptível. Meu coração acelerou, mas com a faca na mão, empurrei a porta com cautela. A cena que encontrei lá dentro me deixou paralisado. No chão, algo que parecia lama escura formava uma trilha levando até a janela. As cortinas balançavam e o ar lá fora estava pesado. Carregava um cheiro de podre, como se fosse uma carne que havia apodrecido há muito tempo. Olhando para a janela, eu vi uma figura. Não consegui distinguir seus traços, mas era como se estivesse ali do outro lado me observando. O medo me dominou de uma forma que eu saí correndo sem olhar para trás. Sem nem pensar em fechar a porta, eu me tranquei no quarto e tentei me convencer de que aquilo era apenas um sonho ou um pesadelo. Mas eu sabia que não era. E no dia seguinte, com a luz do sol entrando pelas janelas, as coisas pareciam normais. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu estava mais atento e percebi que a sensação de ser observado nunca mais deixou. E o pior, os sons de passos sempre voltavam. Mas agora, elas estavam dentro da casa. E às vezes de madrugada eu acordava com o som de algo se arrastando pelo chão, sempre vindo do quarto de hóspedes. Ignorar ficou cada vez mais difícil, e minha sanidade começou a ficar desgastada. Os dias seguintes foram marcados por um crescente senso de desespero, e a neblina na janela se tornava mais densa a cada noite, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelos sons perturbadores que eu não conseguia explicar. O cheiro de podre que emanava do quarto parecia impregnar o resto da casa, e a sensação de estar sempre sendo observado nunca deixava de existir. Eu tentava encontrar conforto na minha rotina, mas o terror parecia se infiltrar em cada aspecto da minha vida. Uma noite, decidido, eu não pude mais suportar o terror silencioso. Peguei uma lanterna e uma faca e fui até o quarto de hóspedes, determinada a descobrir o que estava acontecendo. A neblina nas janelas era mais densa do que nunca agora, e o ar estava frio, como se eu estivesse dentro de uma geladeira. Abri a porta do quarto com um empurrão firme e vi que lá dentro, eu vi lá dentro, e me fez recuar instintivamente. A figura, aquela mesma sombra grotesca que eu havia visto antes, estava ali. Dessa vez, ela não estava do lado de fora. Ela estava dentro do quarto, parada em um canto me observando. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca e perturbadora. A coisa tinha uma forma meio humanoide, mas seus membros estavam distorcidos, alongados de uma maneira bizarra. Eu não sabia o que era aquilo, e o ar ao redor dela parecia vibrar, como se fosse impossível que aquela criatura estivesse ali, como se fosse uma ruptura da realidade. Por alguns segundos, ficamos ali parados, sem nos mover. Corri para fora da casa sentindo terror me consumir. Cheguei à estrada de terra e continuei correndo até o vilarejo. Não conseguia pensar em outra coisa senão escapar o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei à casa de um dos meus vizinhos, bati na porta com força até que me atenderam. Eu falei rapidamente, sem fôlego, sobre o que havia visto, mas era difícil acreditarem nas minhas próprias palavras. Eles decidiram ir comigo na manhã seguinte para investigar. Mas ao amanhecer, voltamos à minha casa. O campo estava calmo e a casa aparentemente normal. Mas ao entrar no quarto de hóspedes, lá estava a mesma trilha escura de lama no chão. Não havia sinais nenhum de nenhuma criatura, mas todos podiam ver que algo muito errado tinha acontecido naquele lugar. A sensação de que algo estava observando não desapareceu em nenhum momento, e a figura grotesca parecia ter deixado uma marca indelével na minha mente. Os vizinhos tentaram me confortar,
mas o medo era bem visível. Eu precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. E dias depois eu decidi me mudar pra bem longe dali. Mas o medo e aquela lembrança daquela noite nunca me deixou. Ainda acordo no meio da noite suando frio, com a sensação de que algo está me observando. E o pior é que, mesmo de longe, eu sinto que eu não consegui escapar daquilo. Algo antigo, algo que habitava aquelas terras há mais tempo do que qualquer um pode imaginar, ainda está me esperando. Talvez algum dia eu serei obrigado a voltar para aquele lugar. É como se aquele lugar estivesse preso a mim e eu a ele, em uma conexão sinistra que transcende a compreensão humana. Ainda hoje, quando o vento sopra nas noites frias e eu ouço sons distantes, não posso evitar a sensação de que a criatura ainda está à espreita, esperando pelo momento certo a se manifestar novamente. O medo que eu senti naquela casa não foi apenas uma experiência isolada. Ela é uma sombra que se estende por toda a minha vida, lembrando-me de que algumas histórias antigas não são lendas, mas verdades sombrias que permanecem ocultas na escuridão, prontas para surgir quando menos se espera. E apesar de todos os meus esforços para esquecer aquilo, a lembrança daquela noite sempre permanece. Naqueles dias no vilarejo, no campo, a casa e a criatura se tornaram parte de mim. Um lembrete constante de que mesmo nas partes mais pacíficas e isoladas, os segredos mais terríveis ainda podem estar escondidos à espreita. Bom, e foi isso, o relato 5, o último relato desse vídeo, dessa coletânea. E, gente, que bizarro. Nossa, fiquei com medo dessa história, hein? Uma criatura humanoide, parecendo aquela lenda do Slenderman. Bem bizarro. Na primeira oportunidade, eu já teria caído fora desse lugar. Deus me livre ficar aí. Eu deixava a casa pra criatura e falava, fica aí que eu vou embora, dá licença, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem se vocês tiverem relatos pra contar, deixa nos comentários, que eu vou estar lendo e pra mim poder colocar no próximo vídeo. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!